Tem dias em que a gente obedece a Deus, entra no barco certo, e mesmo assim a tempestade vem. O evangelho de hoje fala exatamente desses momentos em que a fé é colocada à prova não pela desobediência, mas pelo medo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Marcos 4, 35 a 41. Jesus foi claro: Passemos para o outro lado. Não foi um pedido, foi uma direção. Os discípulos não erraram ao entrar no barco. Eles estavam exatamente onde Jesus mandou. E mesmo assim, a tempestade veio. Isso confronta uma ideia muito comum no nosso dia a dia: a de que, se estamos fazendo a vontade de Deus, tudo deveria dar certo. O texto mostra o contrário. Às vezes, a obediência nos coloca dentro da tempestade, não fora dela. Deus permite certas circunstâncias, não para nos destruir, mas para revelar o que está no nosso coração. A tempestade não muda quem Jesus é. Ela revela quem nós somos quando o controle some. É ali que aparece se nossa fé está firmada na palavra ou apenas nas condições favoráveis. O sol nasce sobre justos e injustos. A fé não nos isenta das lutas da vida. O que muda não é a existência da tempestade, mas quem está no barco. O que mais incomoda os discípulos não é só o vento ou a água entrando. É Jesus dormindo. Porque quando tudo parece fora de controle, a sensação mais difícil de suportar é achar que Deus está em silêncio. Quantas vezes você já pensou isso? Eu estou tentando fazer o certo. Então por que isso está acontecendo? Deus, o Senhor está vendo? A pergunta deles é direta e humana. Mestre, não se te dá que pereçamos? Não é uma oração bonita, não é madura, é verdadeira. É fé ferida, cansada, assustada, e mesmo assim, ainda falando com Jesus. E isso importa. Jesus se levanta e acalma o mar com autoridade. Mas repare, ele resolve primeiro o caos fora, e logo em seguida confronta o caos dentro deles. Porque o problema maior nunca foi o vento, foi o medo. Por isso ele pergunta: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Não é uma bronca dura, é uma correção de identidade. Como quem diz: Vocês esqueceram quem eu sou para vocês. A pergunta que esse texto nos faz hoje não é apenas se confiamos em Deus, mas quem Deus é para nós quando tudo começa a desmoronar. Jesus é um acessório que você procura quando aperta? Ou é o Senhor, o Rei, o amigo fiel em todos os dias, independentemente das circunstâncias? Porque quem vê Jesus apenas como socorro entra em pânico quando ele parece dormir. Mas quem o conhece como Senhor aprende a descansar mesmo no meio da tempestade. Se ele disse que vocês chegariam ao outro lado, vocês chegarão. Não porque o mar obedece aos discípulos, mas porque obedece a ele. A palavra que saiu da boca de Jesus não muda com o vento, não enfraquece com a noite, não falha com o barulho das ondas. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, a palavra permanece, mesmo quando tudo balança ao redor. Hoje, talvez o convite não seja para pedir que a tempestade acabe, mas para decidir, de uma vez por todas, quem Jesus é para você. Porque quando ele é o Senhor, o barco nunca esteve perdido, mesmo à noite, mesmo com medo, mesmo em silêncio.